pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. Bem-vindo, minha bancada, Márcio Escudeiro, Davi Baia. Hoje temos um convidado muito bacana, mas bota bacana nisso, sarrafo foi nas alturas hoje, muito legal. Eu acho que vocês já sabem quem é, já estão aí com um semblante bacana, então já vou apresentando o Eduardo Simon, que é Edu Simon aqui pra gente, CEO e sócio da DPZ&T. Bem-vindo, Edu, tudo bem? Obrigado, Sandro, obrigado pelo convite, obrigado, Davi, obrigado, Márcio. Bom, é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês, com a audiência de vocês. Seja bem-vindo. Legal, Edu, seja muito bem-vindo. Obrigado. Minha bancada, temos aquele nosso momento manual YouTube, né? Rapidamente, para a gente passar já direto para a entrevista e começar nosso bate-papo. Por favor. Exatamente, porque os nossos inscritos, eles exigem saber as soluções para todos os problemas do mundo, ou pelo menos para os problemas do seu negócio. Você conseguir superar essa fase aí da pandemia e conseguir sair reinventado e mais forte. E como propaganda é a alma do negócio, hoje a gente tem aqui o Edu. Então, assim, cara, se você tem um mínimo de decência na tua vida, se inscreve nesse canal. Porque é o mínimo agora que pode fazer para motivar a gente. A gente trouxe um cara aí que é CEO de uma das maiores agências do Brasil. Então, se inscreve aqui no canal, aciona também o sininho das notificações. Márcio, alguma coisa a falar sobre o caráter dos nossos inscritos? Nossa. Agora sim, alguém do meu lado, Davi. Sabe, eu sou combatido aqui por tudo e por todos. Você precisa ser mais amiguinho, precisa ser mais carinhoso com o cara que não se inscreve no canal. Não preciso. Não preciso. E hoje é uma prova, cara, de que vale a pena se inscrever. A gente tem crescido muito, né? A audiência vem aumentando pra caramba. Verdade. E trouxemos aí já quantas pessoas incríveis para compartilhar conhecimento, compartilhar experiência. Então vale a pena, meu amigo, dá essa moral pra gente aí. Aproveita hoje, já dá o like também, porque vai ser maravilhoso, eu não tenho a menor dúvida. Legal. Bom que a minha bancada, a empatia com o não inscrito tá ótimo, né? Mas vamos lá. Tá bom. Vamos lá. Inscrito é coraçãozinho. Com não inscrito, pô, tá aqui. Porrada. Tá na porrada hoje. O pessoal tá heavy metal hoje, mas beleza. Gente, o Eduardo Simon tem mais de 20 anos de experiência em atendimento em grandes contas, como Ambev, McDonald's, Natura, BMW, Red Bull, Petrobras, Vivo, Itaú e por aí vai. Ex-sócio e CEO da Taterca. Eu acho que é Taterca, se eu não anotei errado. É Taterca. Então, é formado em propaganda e marketing, pós-graduado em administração de empresas. Em 2009 e 2012 foi um dos indicados ao Prêmio Caboré na categoria profissional de atendimento do ano. Em 2016 e 2019 concorreu à categoria dirigente ou empresário da indústria da comunicação. E já vou aproveitar, né? Eu sei que vocês aí estão já apuraram, estão cheio de perguntas, assim, nossa pauta está enorme para 60 minutos, mas eu vou aproveitar, já mandando aqui a primeira pergunta, Edu. Num país assim extremamente polarizado que a gente está vivendo, não é só aqui também, né? Outros países também, essa polarização está quase que mundial, mas aqui está muito polarizado. A DPZ&T lança esse mês, não tem como deixar de perguntar isso, eu já vou preparar, já vou logo na primeira pergunta, a campanha, né, do Dia dos Pais, né, com Tami, e que repercutiu muito, e repercute, com certeza vai repercutir bastante por muito tempo. E eu vou botar uma cereja nesse bolo assim, quer dizer, uma campanha bem interessante, uma pegada bem legal, tá? Não é hype da internet até agora, continua sendo hype da internet. Vocês não ficaram também com um pouquinho de receio com relação agora à tal da cultura do cancelamento aí? Que pelo que eu vi também, houve esse tipo de tentativa. Mais uma vez, bem-vindo. E o M está sempre aqui para a gente bater altos papos. Sandro, deixa eu colocar a campanha numa perspectiva para você entender o raciocínio que levou a gente a chegar nessa campanha, tá? A gente acredita na agência, e isso é uma crença muito forte nossa, e eu pessoalmente realmente olho para o que a gente faz como comunicação dessa forma, que as pessoas não aceitam mais serem
interrompidas por comunicação. Tá? A gente, quando a propaganda foi criada, todos nós crescemos num ambiente onde a TV ela te avisava quando ia começar um bloco comercial, né? Você estava assistindo lá um programa e de repente tinha um aviso sonoro, que no caso da maior emissora era um plim-plim, e você sabia que naquele momento tudo que você estava assistindo ia ser interrompido para entrar a mensagem dos patrocinadores e ao final entraria de novo um sinal sonoro e voltaria a programação. Então era um formato de interrupção, né? Você era interrompido para passar uma mensagem. Da mesma forma, numa revista, você estava lendo uma matéria, de repente entrava um anúncio, interrompia a tua leitura, você tinha que virar a página para continuar a tua leitura, né? Então, a gente acha que hoje em dia isso não é mais permitido na relação das marcas com os consumidores, o que obriga as marcas a buscarem uma forma de entreter o consumidor, de entrar na conversa das pessoas. Tá? E o nosso desafio de comunicação ele fica ainda maior, porque se a gente estiver só buscando uma comunicação que seja transacional, que informe as pessoas do tamanho de um produto, da qualidade de um produto, da promoção de um preço, isso não vai funcionar, porque simplesmente as pessoas não estão mais interessadas em algo que interrompa o conteúdo que ela estiver recebendo. Tá? Isso tem a ver com mudanças no hábito de consumo de e-mails, isso tem a ver com a forma como as pessoas consomem conteúdo de uma forma mais fluida, e isso é uma tendência que veio para ficar. Eu acho que a gente pode falar de 5G depois, para não ficar muito longa a minha resposta, sim, mas isso é uma tendência que veio para ficar. Colocado isso, a gente vem perseguindo nos últimos anos, desde que a gente se conscientizou disso, estratégias de comunicação que façam com que as pessoas sejam um veículo daquilo que a gente quer colocar na comunicação da marca. Tá? Então, para isso, eu preciso criar uma mensagem de marca que seja contundente o suficiente para que as pessoas concordem ou não com ela e participem da mensagem, sejam um veículo da mensagem. Então, se a gente olhar a campanha da Natura isoladamente, ela pode parecer isso foi um acaso ou foi uma estratégia arriscada que de alguma forma corria o risco de polarizar. Mas eu vou pegar, vamos pegar 12 meses para trás. Vamos lembrar as coisas que a gente fez para algumas marcas 12 meses para trás. Tá? Um pouquinho antes da Natura, Dia dos Pais, a gente fez a campanha do Itaú versus a XP. Aquela campanha onde a gente questionava o modelo de remuneração dos corretores, das corretoras de investimento, e foi a campanha que, as matérias que tiveram foram enormes, tá? A repercussão foi violenta, né? O próprio presidente do concorrente do Itaú imediatamente se manifestou, fazendo a campanha crescer muito, e isso foi 25 dias antes da campanha da Natura, tá? Se a gente andar um pouquinho para trás, a gente vai lembrar no final do ano, por exemplo, que a gente trocou a fachada de algumas lojas do McDonald's, trocou o McDonald's por Mac, tá? E a gente fez isso e a repercussão disso foi absolutamente enorme. Também muitas matérias, muitos blogs comentando, muita gente questionando, descendo a lenha, falando como é que pode, imagina que absurdo, isso do ponto de vista de marketing está errado, porque a marca gasta milhões e anos construindo uma marca e você, de forma irresponsável, seus moleques, como é que mudam o nome da marca e tal. Meu LinkedIn, entra lá que não se divertir. E terceiro, um pouquinho antes disso, a gente, na metade do ano passado, a gente fez para a Renault a Caverna do Dragão, que era também uma loja... Aí, puro entretenimento, que a gente construiu uma régua de lançamento de comunicação baseado no cinema. Então, como é que o cinema lança um blockbuster, desculpa. Ele começa vazando cenas para que a conversa comece antes mesmo dele divulgar que vai ter um filme. Então, a gente vazou cenas da filmagem, as pessoas concluíram, sem a gente nunca falar, que era um filme que ia ser lançado do Caverna do Dragão, e aí começaram a divulgar como um filme, a gente nunca falou nada. A gente alimentou isso com novas cenas cenas filmadas de alguém que filmou uma cena que estava da filmagem, da produção. Você me iludiu muito, cara. Eu achei que era um filme. Não, você se iludiu. Eu nunca disse para você que era. Você se iludiu. E a gente usou o Reddit, a gente usou a própria internet, a forma como as coisas nascem na internet, né? E aí a gente construiu toda uma régua de relacionamento com a nossa audiência, né, soltando conteúdo. Aí a gente lançou pôster, até o dia que a gente revelou que, na verdade, era a Renault que estava por trás, e aí a gente foi medindo o sentimento das pessoas, porque, obviamente, tinha uma revolta inicialmente, mas depois esse sentimento migrou para
para curiosidade, a gente esperou o último capítulo do Game of Thrones e no dia seguinte a gente lançou a campanha. E o resultado estrondoso de divulgação, de resultado para a marca. E o que esses 4 exemplos têm em comum? Tá? Uma lógica em que a gente constrói uma rampa para a comunicação antes de investir qualquer centavo em mídia. Sobre a ótica linear de investimento em mídia tradicional, isso não faz o menor sentido se a gente pensar da forma tradicional. Pô, mas por que você está gastando energia antes de dizer que aquilo é uma campanha? Eu te dou até outro exemplo. A Renault, por exemplo, ano passado, a gente criou uma campanha onde a Marina Rui Barbosa parecia loira. O maior asset dela é o cabelo ruivo. Ela é ruiva, naturalmente ruiva. E a gente criou uma campanha onde ela parecia como uma espiã russa loira. Só que antes de lançar a campanha, o que a gente fez? Ela postou no perfil dela uma foto dela loira e não explicou nada. E foi o assunto mais buscado no Google durante 3 dias seguidos. Marina Rui Barbosa loira, mais buscado do que Bolsonaro, do que Paulo Guedes, do que Sentado, do que qualquer outro assunto. Você vê como a gente está preocupado com as coisas. Loira. No 4º dia, a gente lançou a campanha onde ela parecia loira, porque ela era uma espiã russa. Então, a lógica de todas essas campanhas é essa. A gente cria uma rampa com um PR stunt, né? A gente cria um motivo para as pessoas irem atrás do assunto que a gente quer conversar. E aí, quando eu lanço a campanha, a gente tem um conceito que a gente gosta muito, que é earn before paid. Quer dizer, a gente fez com que as pessoas, de fato, divulgassem a campanha antes da gente pagar. A gente conquistou earn media antes da gente ir para o paid media, tá? Então, isso quebra um pouco essa barreira que a gente encontra hoje em comunicação, que é o fato das pessoas entenderem que propaganda é um negócio que interrompe. Tá? E a gente quer migrar cada vez mais comunicação para o campo do entretenimento, fazer com que as pessoas, de fato, tá, elas se divirtam, a gente gosta de um termo que é propaganda seja memerizável, né? Que as pessoas transformem a nossa comunicação em meme. Não sei se vocês viram essa semana, mas, por exemplo, tinha um meme rolando na internet que era uma das cenas do filme do Caverna do Dragão, do nosso filme, da propaganda, escrito, eu tentando sair de 2020. Imagina o valor para a marca ver uma comunicação dela virar um meme distribuído de graça pela internet, sem gastar um centavo, né? Então, eu acho que a lógica por trás da campanha da Natura é essa lógica que a gente vem construindo na agência, que a gente acredita muito, que é a propaganda precisa ser entretenimento, ela precisa ser PR-able, ela precisa ter um elemento de PR que seja forte o suficiente para a gente ganhar a mídia antes de pagar. Né? A gente fica usando esses termos em inglês, vocês me desculpem, mas é da natureza idiota dos publicitários. Né? É que se mudar, ninguém entende, cara. Estou acostumado a esse universo, né? Se mudar, a galera fica até Mas a gente precisa ganhar a mídia antes de pagar. Né? E se a gente pensar assim, e também eu não tenho nenhuma pretensão de dizer que a gente que inventou isso, tá? A gente observou, por exemplo, o comportamento das pessoas em relação aos comerciais do Super Bowl. Você já notou que as pessoas, antes do comercial ir para o ar, elas divulgam, elas ficam partilhando nos grupos de WhatsApp, no perfil delas no Facebook, os filmes que vão ser veiculados no dia do Super Bowl, né? Os grandes filmes. Sensacional. Por que elas fazem aquilo? Não é por causa do Super Bowl, é porque os anunciantes entenderam que eles têm uma oportunidade de criar algo que seja entretenimento, porque eles estão no meio de um grande momento de entretenimento. E as pessoas vão ficar putas da vida, desculpa o termo, com os anunciantes se eles interrompessem o entretenimento delas no Super Bowl com uma comunicação dizendo, e agora o grande lançamento da Hyundai, o novo... Não dá. Então você tem que criar, pode olhar o que tem como entre todas as campanhas que são compartilhadas, as campanhas que são compartilhadas do Super Bowl, é que todas elas trafegam pelo campo do entretenimento. Elas são campanhas que as pessoas sentem prazer em assistir. E fazem parte do show, né? Como tem o show, tem o próprio esporte, a galera também fica esperando os comerciais. Ô, Márcio, e o mais legal de tudo isso é o seguinte, se você testa essas campanhas, como a gente testou todas essas que eu mencionei para você, elas não perdem em nada a capacidade dela de gerar venda. Né? A gente tem medidas para gerar, a gente contrata na agência uma pesquisa que a gente olha vários atributos da comunicação que a gente constrói, para todas as comunicações que a gente faz. Quando a gente olha lá a intenção de compra,
ela, nesse tipo de comunicação, ela é tão alta ou mais alta ainda do que aquelas comunicações que são hard selling, né? Que são feitas para vender. E essa era a pergunta que eu ia te fazer, Edu, porque quando a gente fala da propaganda digitalizando, que ela está saindo dos meios offline, né? Do jornal, da revista, a própria TV tem dado espaço aos meios digitais, existiu esse movimento de conversão. Todo mundo quer converter, né? Então o cara quer fazer propaganda e de imediato já ter um resultado de venda ou um resultado de qualquer tipo de conversão daquela ação que ele fez. Isso que você está dizendo é muito incrível. Eu acho que a gente já falou isso aqui em alguns programas, que, pô, cadê o branding, né? Onde é que fica isso? Porque é importante a pessoa, antes de comprar alguma coisa, entender o que ela está comprando, né? Se apaixonar pelaquela marca. Então, você dizendo isso é um dado muito significativo e importante, porque eu não acredito só na conversão. Acho que os mecanismos que o digital te dá de você entender o que está acontecendo, eles são perfeitos, são ótimos, são importantíssimos. Mas não dá para esquecer o branding. E a gente vive um segmento, um mercado, que ele é muito fechado numa bolinha, né? E isso é muito ruim para o nosso mercado, tá? A gente fala as mesmas coisas para as mesmas pessoas e acredita nas coisas que a gente fala e esquece que tem um consumidor do outro lado. Então, você acha que o consumidor entende uma conversa sobre on e off? Eu vou fazer a pergunta de uma outra forma. Quando eu troquei a fachada de 2 lojas do McDonald's, de McDonald's para Mac, a fachada de concreto. Fui lá e troquei aquele letreiro feito de acrílico por Mac. E aquilo e a gente trocou e deixou aquilo acontecer no PR. E depois fez uma campanha digital em cima daquilo, onde a gente convidava as pessoas a dizerem como é que é o jeito carinhoso que você chama o seu Mac. Conta pra gente, que a gente vai espalhar isso pelo Brasil inteiro. E aí a pessoa dizia, eu chamo de McDonald's. E aí a gente respondia com uma fachada de loja, uma foto personalizado, escrito McDonald's. A gente respondia, a gente se colocou um desafio de responder em até 30 minutos. Então, a gente fez 2.000 interações de pessoas mandando os mais absurdos. É que chegou uma hora que as pessoas começaram a se repetir, a gente parou, né? Mas as pessoas mandavam os nomes mais absurdos e a gente respondia em 30 minutos, no máximo, com uma arte feita de uma loja, com a faixa. Isso é um case online e offline. Ele começou com uma coisa mais offline do mundo, que é a fachada de concreto de uma loja. Então, o nosso mercado, ele tem essas manias, às vezes, de ficar criando rótulos e lógicas e métricas, né? Eu vejo, por exemplo, infelizmente, com todo o respeito que eu tenho a eles, que até porque o meu negócio hoje depende muito deles, mas eu vejo com muita tristeza as plataformas digitais de mídia se comportarem de forma, às vezes, muito antiga, criando métricas engessadas. Por exemplo, eu tenho conversa com as plataformas de mídia digitais que eles vêm com regras do tipo, olha, se você colocar o logo nos primeiros 3 segundos, aqui a gente mostra que o... Cara, desculpa, isso descarta a variável criatividade. Verdade. Um case como Caverna do Dragão, ele joga todas essas métricas no lixo, porque as pessoas assistiram 3 minutos de duração, a maioria delas porque era interessante, a criação era boa. Então, talvez isso valha para nivelar por baixo. Tudo aquilo que for ruim é melhor seguir essas métricas. Então, como o trabalho é ruim, é melhor você seguir essa métrica. Agora, um bom trabalho, ele joga qualquer métrica no lixo, porque ele surpreende, ele subverte uma lógica de, coloca o logo no começo, é melhor a oferta estar nos primeiros segundos. Porra, gente, a gente já tá ficando velho, né? Quando a gente começa a pensar assim por o que teoricamente é novo, a gente já ficou velho, né? Já começou a se comportar como velho. É verdade. Davi, você é diretamente da cidade do Porto, em Portugal, tá muito quietinho. Diga lá. Ô, Cedro, eu queria fazer uma interrupção aqui. Eu acho que o Davi não deveria ter direito a fazer pergunta, porque o cara está em Portugal, tomando vinho no Porto, e a gente está aqui, entendeu? Então, eu acho que ele não deveria ter direito a fazer outra pergunta. Eu estou de acordo. É bullying. Olha, pronto. Bullying, eu sou apenas um membro da audiência aqui, privilegiado. Estou brincando com você. Manda bala. Ô, Eduardo, eu quero falar contigo, cara, sobre tendência, cara, desse mundo publicitário, do mundo da propaganda, pelo seguinte, você falou uma coisa muito interessante, que foi o exemplo do Super Bowl. O Super Bowl, ele sempre ditou tendências, porque a expectativa da pessoa que está assistindo o Super Bowl, assim, galera, para quem não sabe exatamente do que a gente está falando, o americano, quando ele assiste o Super Bowl, ele fica na expectativa de assistir o intervalo. Porque o intervalo tem shows,
o intervalo tem comerciais que as marcas fazem somente para aquele evento. Então, assim, se a marca chegar lá e mandar um comercial do tipo, ó, compra a minha cerveja por R$1,99, cara, vai ser um desastre. As pessoas têm uma expectativa de ter um filme pequeno, realmente, contando um curta-metragem, né, da marca. E isso sempre foi uma tendência, né? Essa tendência da criatividade, como é que você vai se comunicar com as pessoas. E agora, Eduardo, a forma como a gente está se comunicando é a gente entrar meio que nessas pautas sociais, né? Como foi o caso que você fez da Tami. Cara, a Tami eu achei, a Tami ou Tami, não sei exatamente como falar, mas isso daí eu achei genial, porque assim, no fim do dia, você pagou alguém que não tem o cachê mais caro do mundo das celebridades, só que você tem todas as celebridades falando daquilo. Então, assim, você pagou uma pessoa e você tem todo mundo falando daquilo. Você acha que isso é uma tendência agora? Você acha que as marcas vão perder um pouco mais o medo? Elas vão querer, pô, já deu certo para a Natura, agora vamos fazer aqui a minha versão, deixa eu começar também? Ou você acha que ainda foi um exemplo isolado? É isolado ou é uma... Só para botar uma cereja nessa pergunta aí, ô Márcio, teve um caso da Gillette que tentou também fazer um posicionamento parecido e parece que não deu muito certo, né? Por favor, Eduardo. Vai lá. Não, mas não, é isso sim. O que eu falei foi que a Natura ela tem uma legitimidade muito grande, porque ela já tinha fit com esse tipo de posicionamento, né? Não foi uma coisa feita de um dia para o outro. A Natura tem realmente já há alguns anos, ou desde a sua, sei lá, concepção, um alinhamento com algumas pautas, com algumas situações. Enquanto outras marcas, quando querem se apropriar de maneira abrupta, né, dessas novidades, né, elas acabam ficando ali um Frankensteinzinho, que muda muito rápido, é esquisito. É verdade. Eu acho comportamento de marca é como o comportamento de ser humano, de qualquer um de nós, né? Quando a gente quer falar sobre valores, né, então digamos que o Márcio quer se transformar num político, numa pessoa pública e vai falar sobre honestidade. Ou honestidade é um valor realmente legítimo do Márcio, ou ele vai ter problema, porque alguém vai levantar a mão e vai dizer, Márcio, cara, eu conheço tua história. Não dá para você falar sobre honestidade, porque eu conheço teu passado, eu sei as coisas que você fez. Então tem que ser legítimo. Eu nem estou dizendo que a Gillette tivesse algum problema no caso lá, tá? Eu precisaria relembrar o caso. Eu me lembro vagamente, eu preciso entrar para não ser incorreto com a Gillette. Mas no caso da Natura em si, para mim, o grande acerto da campanha é assim. Ela não foi uma campanha onde nós usamos um homem trans como exemplo de pai. E quem interpretou dessa forma o fez sem conhecer a campanha. E isso só fez a campanha crescer, porque as pessoas foram atrás da campanha para entender. E quando elas viam, elas diziam, mas espera aí, o filme da campanha nem tem o Tami. O Tami ele foi contratado junto com 14 outros influenciadores digitais que são bons pais, ou seja, ele faz parte de um universo em que a gente escolheu. A gente escolheu ele porque a gente sabia que tinha um potencial daquilo virar uma conversa. É diferente de você querer criar polêmica, não era essa a intenção. Virou polêmica pela escolha de outras pessoas. Quando um pastor levantou a mão e ele propôs criar polêmica, eu digo, olha, você está sendo veículo de ajudar a campanha. Mas a gente nunca achou que alguém fosse cometer uma insanidade dessa, sinceramente. Agora, de verdade, o que aconteceu ali foi a gente, de forma bastante, eu acho que responsável, colocou vários exemplos de pais, tinham vários exemplos de esportistas, empresários, que são bons pais, e o Tami é um bom pai, ele é um pai presente, a campanha era sobre pais presentes. Eram pais que realmente dedicam o seu tempo a serem um bom pai. Eu não estou julgando se ele é um homem trans, se ele é casado ou é só juntado, se ele é isso ou aquilo, se ele é um pai solteiro ou não é pai solteiro. Ele é um bom pai. A campanha é sobre isso, sobre pais que, na quarentena, tiveram a oportunidade de estarem mais presentes e isso transformaram a vida deles, porque eles são mais presentes. Eu não sei quantos de vocês são pais, mas isso é uma realidade para quem é pai, está conseguindo viver mais perto dos seus filhos.
E a campanha acabou se beneficiando muito da proposta do boicote, e aí os artistas entraram para defender a Natura e o Tami, e no final do dia a mensagem que ficou é uma mensagem condizente com os valores da Natura, que são valores de, olha, pluralidade, a gente defende a pluralidade, essa discussão não tem o menor sentido, ele é pai, ele se enxerga como pai, ele se comporta como pai, quem somos nós para dizer que ele não é pai? A gente não está ali dizendo que este é o único exemplo de pai, a gente está dizendo que é um dos bons exemplos de pai, entre tantos outros que a gente usou na campanha, entendeu? Verdade. Aliás, é uma campanha muito legal, muito bacana, a gente falou bastante aqui. Obrigado, muito, Sandro. muito bem. Depois eu vou assistir, que eu não assisti. A gente é tranquilo, pode assistir o programa que você quiser, que a gente sempre comentou muito. Agora, você falou uma coisa que deu uma deixa, que aí vai... Não quero polemizar, mas vou acabar polemizando um pouco. Polemiza. A gente gosta, na verdade, de polemizar um pouco. Mas esse assunto de influenciadores digitais, porque é um assunto que a gente, lá na agência, a gente começou a se preocupar muito com o caso da Pugliese, né, que foi o mais emblemático recentemente. Né? Então, o caso da Pugliese foi um caso que assustou muito a gente. E, recentemente, aqui no Rio, a gente falou isso agora num programa bem recente, que um juiz responsabilizou um influenciador digital. Está até aqui comigo a matéria. O influenciador digital responde por golpe que a loja que indicou, né, que ele indicou a loja. Segundo o juiz, a atividade normalmente desenvolvida pelo influenciador implica expor produtos de terceiros à venda. Nisso, os itens ficam sob sua chancela e indiscutível influência. Ou seja, é polêmico o assunto, a gente entende que é polêmico, mas agora parece que estão querendo responsabilizar também os influenciadores, né? Pelo que a gente tem um cuidado tem que ter mais cuidado no perfil de escolher o influenciador, mas eu acho que agora o influenciador também tem que tomar cuidado com o que ele vai propagar. Né? Porque, como vocês veem esse universo de influenciadores digitais? Olha, vamos lá. Já não é tão novo o uso de influenciadores pelas marcas, já tem alguns anos, mas a gente ainda poderia dizer que é uma novidade, porque ainda não foi, vamos dizer, ainda carece de regulação. Tá? Eu acho que a boa propaganda brasileira, aliás, a propaganda brasileira é muito boa, assim como a inglesa é muito boa, assim como várias propagandas do mundo são muito boas, porque ela tem regulação. Tá? A gente no Brasil tem o SEMP, eu faço parte do conselho do SEMP, a gente tem o CONAR, eu também faço parte do CONAR, e às vezes a gente não entende para que serve. Ele serve para que a gente consiga evoluir a nossa profissão de acordo com as demandas da sociedade. Tá? Eu acho que hoje existe uma demanda da sociedade em que a gente entenda exatamente qual é o papel e a responsabilidade dos comunicadores. Tá? Eu não consigo dizer se esse juiz está certo ou não exatamente, porque eu não consigo, eu não conheço a fundo a decisão dele. O que eu vou te dizer é o seguinte: imagina o seguinte, o Faustão é um excelente influenciador, concorda? Ele, no programa dele, ele faz o que esses garotos estão fazendo na internet há muitos anos e vende muito bem. O que ele faz? Ele dá a chancela pessoal dele para o produto que ele está dizendo que ele usa, ou ele está dizendo que é bom. A diferença é que lá, quando ele faz o programa dele, a gente sabe exatamente quando ele está fazendo divulgação de um produto e quando ele está falando do programa, falando de uma atração artística e tudo mais. Tá? Na internet, nem sempre isso está claro. E isso já indica para mim o que falta para a gente regular, o que falta para a gente acertar, que é o consumidor de conteúdo saber exatamente quando ele está sendo influenciado de uma forma paga ou quando ele está sendo influenciado só porque a pessoa tem um hábito de consumo que interessa a ele. Tá? Agora, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta poderosa de persuasão. Tá? Eu não sei se vocês já se deram conta, mas todos nós somos muito influenciados pela opinião de terceiros. Né? Então, se você for alugar um quarto de hotel ou um carro, provavelmente você vai imediatamente ali ver a opinião das pessoas. Esse é um tipo de... É a mesma lógica de influência, entendeu? A gente sempre busca a aprovação dos nossos pares. A gente sempre quer olhar para o lado e ver o que as pessoas usam, ou quem usa o mesmo carro que eu estou interessado em comprar, qual a opinião das pessoas sobre um pneu que eu estou interessado em trocar no meu carro. É natural isso. Tá? A única coisa é que eu acho que sempre precisa ficar transparente quando uma opinião ela é paga ou quando ela é uma opinião baseada num gosto pessoal. Porque muda, o critério muda,
a forma, o texto que a pessoa está dando muda. E por uma questão de livre-arbítrio, é importante que o consumidor, a pessoa que está assistindo, saiba quando aquilo é um depoimento sincero, baseado em uma experiência, ou quando aquilo é um depoimento pago. E quando for pago, não existe nenhum crime nisso. A história da publicidade ela é feita disso. Os merchandising são assim, de verdade. Tá? Agora, de fato, a gente precisa ter mais clareza na separação dos conteúdos. E eu acho que esse é o ponto, Edu, porque você responsabilizar, e aí eu estou excluindo essa necessidade que eu acho super importante, que é você deixar claro, olha, estou recebendo para fazer isso aqui. Ou como a gente faz nos jornais, tinha lá o público editorial, e, enfim, tem vários mecanismos de fazer isso. Perdão. Mas no sentido de responsabilizar, né, o comunicador, né, aquele agente ali, o ator que está divulgando o produto, né, sobre esse aspecto, eu acho uma temeridade um juiz determinar responsabilidade sobre aquele produto ou aquele serviço a quem está na divulgação. Eu tenho muita preocupação com esse sentido, porque a gente coloca, quase que impossibilita qualquer pessoa de fazer esse trabalho, porque não dá para se responsabilizar por um terceiro. Eu tendo a concordar, Marcos. O meu ponto só é assim, eu não sei te dizer se neste caso especificamente a pessoa informou que aquilo era um publi editorial, ou se ela simplesmente ela colocou como a opinião dela. Eu não sei que tipo de produto era. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Eu, às vezes, vejo pessoas falando sobre remédio. Eu vejo pessoas falando sobre produto para emagrecer. Eu vejo... Então, são coisas que na nossa profissão já se encontra restrição natural, regras claras de como falar. Né? A gente não pode, por exemplo... vender propaganda criar propaganda de cerveja dizendo que aquilo de alguma forma deixa a pessoa mais desinibida, deixa a pessoa com superpoderes, ela fica mais interessante. Por que a gente não pode isso? Porque no passado, e é isso que eu queria, que às vezes a gente e eu não sou uma pessoa conservadora, mas às vezes a gente quer jogar as conquistas do passado no lixo simplesmente pelo anseio do novo. Por que a propaganda de cerveja tem determinadas regras, ou aquilo que a gente conversa na propaganda infantil tem determinadas regras? Porque no passado a sociedade entendeu que aquilo tinha algum risco, porque você tinha um jovem assistindo uma propaganda de cerveja, entendendo que ele tímido, se ele bebesse, ele ficaria... as mulheres iam olhar para ele de uma outra maneira. A propaganda fazia isso. Cigarro, a propaganda fazia isso. Cigarro, ele virava um cowboy irresistível. Não, mas é isso, né? Então, o que acontece? Como não havia claramente estabelecido ainda o SEMP, o CONAR, já existia, mas eu acho que o trabalho não foi feito, não deu tempo de ser tão bem feito como a gente vem fazendo hoje, e, de novo, ele já existia e já era bem feito, mas eu acho que ele se reforçou a partir de alguns conhecimentos no passado. Os legisladores acharam por bem dizer o seguinte: não se pode mais fazer propaganda de cigarro. E aí é ruim. Eu preferia que a gente tivesse propaganda de cigarro sendo feita dentro de regras claramente estabelecidas, porque o livre-arbítrio de quem quer fumar ou não é de quem tem o pulmão, e não do legislador se pode propagar ou não. Então proíba de vender cigarro, que é uma outra história. Se a gente concluir que algo que não traz benefício nenhum e só malefício para a sociedade, então é uma outra discussão. Agora, você proibir a propaganda, na minha opinião, é um sinal de que em algum momento a gente não foi rápido o suficiente ou eficaz o suficiente para se regular. Então, que a gente se regule a respeito do uso de influenciadores antes que alguém legisle a respeito disso. Porque aí é pior. A gente vai virando uma sociedade que suprime sua capacidade de comunicar porque alguém lá longe, dentro do Congresso, diz: não, peraí, isso aí não está certo, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma regra que proíbe as pessoas de usarem influenciadores. E eu não estou pensando aqui, nem estou dizendo aqui que está correto a forma como a gente usa influenciadores, mas eu estou dizendo é para isso que a autorregulação ela ajuda. Eu participei, por exemplo, da construção das regras visando a gente criar limites para a propaganda infantil. E entre as regras que foram criadas é o horário em que pode se veicular, o tipo de canal que pode se veicular, o tipo de mensagem que pode se veicular. Inclusive, eu tenho a conta do McDonald's, a gente criou as regras do McDonald's, que são mais restritivas ainda do que a regra do mercado. Tá? Por que a gente fez isso para o McDonald's e o próprio mercado? Para evitar
que houvesse uma regra, que fosse criada uma legislação que impede a propaganda para criança. Porque você não vai resolver o problema da sociedade, de obesidade infantil, ou de consumismo, criando uma regra que proíbe a publicidade, criando uma lei que proíbe a publicidade. Essa é a solução fácil que às vezes a gente acha. E eu ia te falar... Quando a gente faz isso, desculpa, só para complementar, quando a gente faz isso, na verdade, a gente está criando uma distorção que, por fim, vai diminuir o número de empregos, vai prejudicar uma indústria que é super empregadora, e a obesidade infantil vai continuar, porque isso tem a ver com educação, com hábitos, tem a ver com uma série de coisas, entendeu? Verdade. Ô, Márcio, eu tendo a discordar um pouquinho de você com relação a essa parte do juiz. Eu acho que é perigoso, sim. Realmente, nesse ponto, eu concordo contigo que é perigoso. Mas eu discordo um pouquinho no sentido de que a coisa está desenfreada. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu também não conheço o caso a fundo. Eu só peguei o lead da matéria para botar aqui na mesa e tal. Mas eu acho que, na minha ótica, é mais uma freada, né? Porque tem muito, né, digital influencer. Tem uma menina, eu não vou ficar citando o nome, mas que é vegana, foi pega numa churrascaria. A gente já citou a Pugliese, que é fitness e tal, e você vê aí que toda hora estava envolvida em escândalos, bêbada, fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo festa, foda-se a vida. Quer dizer, a autenticidade nesse momento vai para o lixo. Quer dizer, as marcas que você investe numa pessoa para te representar como embaixador, sei lá, a pessoa fica pouco responsável. E isso preocupa muito aqui pro lado de cada agência. Eu fecho com o Davi, que está em Portugal agora aí para ser um influenciador de uma marca multinacional. Aí o Davi, de repente, eu acho que o perfil dele, ele me vende um perfil que bate com a marca e, de repente, não é nada disso. Então, eu acho que coloca mais responsabilidade também para o lado do influenciador, que até agora não tem nenhuma, né? Absolutamente nenhuma. A minha preocupação, e aí vou fazer um cruzamento aí do que você está dizendo e do que o Edu comentou. Mas é uma boa discussão, é uma bela discussão. Sim, sem dúvida. A gente tem uma necessidade que eu não consigo entender, e eu acho que é por causa de sempre buscar a solução fácil, né? Principalmente quando a gente trata do discurso, né? Trata da expressão. Em São Paulo, por exemplo, chegaram à conclusão que a propaganda OH, né, ela estava de alguma forma poluindo, desviando a atenção, seja lá o que for. Eu nem sei quais foram os argumentos, e elas foram retiradas. Em grandes centros como Tóquio, Nova York, aquilo é um charme, é um negócio sensacional, faz parte ali do pacote turístico da cidade, né? E a gente não tem isso. Quer dizer, temos, às vezes, paredes pichadas, porque existe esse tipo de coisa. Eu não estou fazendo nenhum tipo de crítica aqui. A quem picha lá, quem rabisca, eu realmente sou muito crítico, mas tem grafites maravilhosos espalhados pelo mundo. Inclusive, brasileiros são referências nesse sentido, como Cobra. Mas o que é a facilidade? É justamente isso. Agora, com esse movimento de censurar a internet, enfim, é sempre o lado mais fácil, né? Vamos parar com essa história. E eu acho que responsabilizar um ator, porque é isso que ele está fazendo naquele momento, né? Por um produto que ele está vendendo, quer dizer, a gente tem a história do Bombril, né? Imagina só se o Bombril tivesse causado algum tipo de problema. Eu esqueci o nome do... Carlos, se eu não me engano. Agora Carlos Moreno. Carlos Moreno ser responsabilizado porque estava ali há anos, né? Mas são outros tempos. São outros tempos. Eu entendo, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa cultura do vamos eliminar essa possibilidade, porque a gente vai se enclausurando, vai se impedindo, mas né? São outros tempos. É um perigo danado. Mas Sandro, deixa eu te contar, deixa eu só fazer um comentário interessante. Eu sou presidente e sócio da DPZ-IT, né? E a DPZ é uma agência que surgiu na década de 70, na década de 80 foi a maior agência brasileira. Hoje a gente conseguiu reerguer ela para um patamar. Hoje a gente é uma das maiores do Brasil de novo, tem um portfólio de clientes incríveis. E a gente consegue olhar a propaganda sobre uma perspectiva interessante, porque hoje eu acho que a gente tem um portfólio
incomparável de clientes, de verdade. Assim, a gente trabalha para marcas como McDonald's, Itaú, Natura, Renault, Petrobras, Ambev, Red Bull, são marcas muito fortes. Então, eu não estou falando com nenhum saudosismo. A gente trouxe essa essa agência de volta para o topo. E aí a gente fez outro dia um rolo de 50 anos da DPZ, porque ela comemorou 50 anos uns meses atrás. E eu fui olhar a propaganda que a DPZ fazia na década de 70 e 80. E a minha conclusão é que se eu fizesse aquilo hoje, eu seria preso. Com certeza. Literalmente, tá? Literalmente. Tá? Eu seria preso. 80% dos filmes que a gente colocou ali, a gente seria preso, ou no mínimo eu seria defenestrado da sociedade. Com certeza. Exploração de mulher, de criança segurando produto, tudo que você imaginar, pessoa dirigindo com cerveja na mão, tudo que você imaginar que não pode, foi regulado. Eu estou indo na tua direção, tá, Márcio? Porque eu acredito que você esteja certo. Me conta uma coisa, você acha que a sociedade melhorou ou piorou com esse monte de regra? Você acha que... Não, a gente não melhorou. O problema de alcoolismo não terminou. Eu não sei se vocês repararam, mas teve um boom agora recente de jovens fumando de novo, seja pelos cigarros eletrônicos, seja por... Então, para mim, excesso de regra não resolve o problema. Por outro lado, na outra mão, toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eu fico chocado com algumas coisas, talvez seja porque eu estou habituado a viver no Brasil, com algumas coisas que eu vejo sem regulação nenhuma. Então, você liga a TV, tem um advogado fazendo propaganda do escritório dele dizendo: o seu chefe gritou com você, liga para mim, você bateu o carro, liga para mim, quer ficar milionário, liga para mim. Então, isso do advogado cirurgia plástica, quer dizer, não tem regra nenhuma. Então, eu acho que nem é careca, nem com duas perucas, né? Eu acho que o bom senso é a sociedade dizendo aquilo que ela aceita, mas jamais ser construído via legislação. Ou eu acho muito difícil que um juiz entenda, e aí talvez seja o ponto, ele entenda a sutileza do que a gente faz. Tá? O grande problema para mim é que eu acho que demorou-se a corrigir algo, criar uma correção sobre aquilo que a gente faz, sobre algo novo que são os influenciadores. Está na hora da gente criar um pouquinho de regras de ética de como usar. Agora, concordo. Nada do que a gente criar vai tirar a responsabilidade do anunciante para mim. Porque, para mim, o problema não é a influenciadora, para mim, é o anunciante. O anunciante está se comportando mal quando ele toma a decisão de enganar o consumidor usando um influenciador digital. Porque se não for via influenciador digital, vai ser via merchandising na novela, vai ser via qualquer que seja outra forma. Tá? E aí eu acho que tem um grande problema, que é as pessoas hoje elas estão mais conscientes sobre as coisas. Tá? E a gente tem visto marcas pagarem um preço caríssimo por um comportamento não ético, não transparente, por apoiar algum tipo. Então, a gente tem visto cada vez mais, e isso tem a ver com o advento da internet, na minha opinião, que é um grande saque sobre a ótica de as pessoas podem conversar na internet sobre o teu produto, e se você não participar da conversa, você está danado. Como um marca, então, antigamente, os problemas, às vezes, eles eram escondidos debaixo do tapete. Esse tapete deixou de existir, porque, né, eu vou contar uma história que é divertidíssima. O McDonald's tirou do cardápio dele um produto chamado CBO, tá? Que era um produto de frango. E durante meses, cara, anos, tudo que a gente postava, o consumidor entrava lá e escrevia: eu não vou sorrir enquanto o CBO não voltar. E a gente dava bom dia e o cara escrevia: eu não vou sorrir, vários consumidores. Cara, tem duas maneiras de você fazer algo sobre isso. Começar a pagar esses comentários, porque a quantidade era insuportável, qualquer coisa que a gente colocava o consumidor escrevia, ou a gente fazer algo com isso. O que a gente fez? A gente fez a volta temporária do CBO com uma promoção baseada no... A gente levou uma série de consumidores que escrevia isso na internet para um teatro e falou o seguinte: a gente vai fazer você sorrir com palhaçada, com sketch, com um monte de... Quem não sorrir vai comer de volta o CBO. Tá? E a gente transformou isso numa propaganda, que foi uma grande tiração de sarro com as pessoas. Isso só ajudou a aproximar a marca do consumidor. Então, veja só, aquilo que era uma reclamação das pessoas dizendo que estavam putas da vida porque o produto tinha saído do cardápio, era um produto que muita gente ganhava, virou uma oportunidade do McDonald's se comunicar de forma jovem, usando a linguagem da internet com o consumidor. Tem vários cases de várias marcas que o consumidor reclama sobre aquilo e
a resposta é automatizada, aquela resposta, por favor, me chame no inbox para a gente... Isso é péssimo, isso é péssimo. Você tá desperdiçando uma oportunidade de conversar sobre o consumidor. E voltando à primeira colocação que eu fiz, eu acho que a gente migrou de um monólogo, que era quando a TV era né, você só falava, para um diálogo. Hoje em dia as marcas precisam dialogar. E uma das formas de dialogar é transformando um problema que a pessoa teve na experiência com a marca ou com o produto numa conversa, trazendo aquilo para a próxima. Você inverte completamente a percepção que a pessoa tem sobre a marca. E quando você inverte, ela se transforma em porta-voz da marca. Né? Verdade. Meus amigos, temos um momento audiência agora, um momento onde atendemos e deixamos a nossa audiência se manifestar. Os não inscritos a gente não quer nem te ouvir, nem perde seu tempo escrevendo. E aí separamos algumas pérolas. O hype da internet, como eu falei antes, além do caso Natura, é política, né? Então temos aí... Só que a nossa audiência... É engraçado, Davi, não sei se você tem acompanhado os programas em que você não participa, mas a nossa audiência está fofa. De umas 2, 3 semanas para cá, a nossa audiência está mandando coraçõezinhos, ela está fofa. Mas vamos lá, eu acredito que hoje a audiência não está tão fofa. Vamos lá. O Cláudio mandou para a gente o seguinte, aí, começou com política, abre aspas, o coração do Bolsonaro trocou o posto Ipiranga pela BR Distribuidora. Ai, meu Deus, começamos. A Érica, o lance é o seguinte, quem sabe e quer jogar, fica. Quem não sabe ou quer assistir, só assiste. Sigamos. Bom, eu não sei o que ela quis dizer nesse subtexto aí, não. O Jorge, que os beijos nos tragam a calma, que o afeto nos cure a alma, que o carinho permaneça, que a gentileza prevaleça e que as coisas boas se multipliquem. Aí, entramos na fofura. A Estela... Eu aprendi que não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Também legal. A gente configurou o robô na versão poema agora, hein? O negócio tá fofo. Eu tô te falando que tá fofo. Aqui, ó. A Débora com H. Os bêbados, as crianças e as calças leggings são as coisas que sempre te falam as verdades. Enfim, ai meu Deus do céu. Aqui quem é? Tiago, dar menos que o seu melhor é sacrificar um dom. Bom, a gente tem mais aqui, eu vou parar por aqui, porque tem umas mais agressivas, eu acho que não é o caso. O programa não tem por que nós irmos para a parte agressiva, mas tem uma interessante que saiu agora essa semana, e eu vou botar na mesa aqui, que o Washington Oliveto falou, vivemos uma crise de criatividade constrangedora. E aí abre aspas, é fundamental pensarmos que os veículos de comunicação atrelados à emoção, como a TV e o cinema, são sagrados, continuarão sempre independente das mídias que surgirem. O surgimento de algo novo não invalida a existência de algo bom que já existia. Com a tecnologia, podemos realizar qualquer coisa que a gente pense. Tudo é materializável. É lindo termos a possibilidade da forma para expressar qualquer conteúdo, mas é péssimo usarmos a forma para expressar a falta de conteúdo. Essa também foi porrada aí, essa semana. Então, assim, botei na mesa aí. Ô, Davi, você que está numa situação mais privilegiada aí em Portugal... Me disseram que teve uma campanha de Banco 24 Horas em Portugal que não deu certo. Essa piada é velha pra caramba, mas foi a primeira que me veio na cabeça. Me fala... Nossa audiência em Portugal vai para o espaço, né? Enfim, mas tudo bem. A gente está, aliás, com 2 convidados portugueses aí para prestigiar, mas eu vou ter que completar a piada, né? Que falaram que 5 minutos antes das 24 horas... Tinha uma fila danada nos bancos, aí não deu certo. 24 horas, mas, enfim, me desculpe os amigos lusitanos. Mas olha, eu tendo a concordar com o Washington Oliveto sobre essa questão da falta de criatividade. Eu acho que muito por causa daquilo que a gente falou mais no início, dessa questão aí da conversão. Tudo é conversão, 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 e deixaram justamente o encantamento do lado. Existem, claro, situações isoladas que ainda
deu aquele respiro para a gente, mas acho que, do modo geral, a propaganda ficou chata. Não sei se vocês concordam, Edu, se pensa igual ou estou muito crítico? Deixa eu jogar uma pimenta nisso aí para ver qual é a opinião do Edu, que é o seguinte: propaganda ficou chata, que a gente precisa se reinventar, e aí nessa de se reinventar surge um juiz aí, como o âncora jogou, eu nem sabia sobre essa questão. Foi agora, saiu agora, recente. Exato. E assim, a gente ainda, essa questão de influenciador digital não é algo novo, até porque isso é uma reinvenção dos próprios atores, né? As marcas sempre contrataram alguém para falar delas. Acontece que antes a gente entendia que era um ator e a gente não sabia muito bem como é que aquele ator levava a vida dele. Então, uma marca contratava, por exemplo, um jogador de futebol para fazer a propaganda de cerveja. Cara, eu nos anos 90, eu só via aquele jogador de futebol no Maracanã, ou então quando eu lia placar, eu não sabia como é que era a vida dele. Hoje em dia, se você contrata um jogador de futebol, assim, você sabe onde ele passou as férias, você sabe onde é que ele jantou, você sabe se ele bebeu aquela cerveja, se ele foi contratado ou não, e pior, você sabe se ele foi parado numa blitz e tomou uma multa porque ele dirigiu bêbado. Então, assim, hoje em dia, o desafio não é somente contratar um ator, mas você precisa contratar uma pessoa, você precisa contratar alguém com história, alguém que leve os mesmos valores, né? Como você estava dizendo, Edu. Isso não ficou mais desafiante porque você não pode contratar somente a parte boa da pessoa. Cara, você tem que contratar a pessoa. Você leva o pacote completo. Exatamente. Eu não tenho... Davi, sem dúvida nenhuma que hoje a gente contrata o pacote completo e isso só obriga o Sandro, eu que trabalhamos com isso, tomarmos mais cuidado quando a gente vai escolher um influenciador para uma marca, né? Talvez a diferença seja que quando a gente contrata um influenciador, a gente contrata ele por um tempo limitado. Quando antigamente a gente contratava o Ronaldo para ser embaixador da Antártica e ele tinha um contrato vitalício com a Nike, ou um jogador de basquete também tinha um contrato vitalício com a marca, até ele fazer uma grande bobagem na vida pessoal e o contrato ser rompido, porque não condizia com os valores e tal. Então, eu acho que também não é um grande problema quando uma pessoa dá uma escorregada, porque também eu acho que todos nós já demos uma escorregada na vida, que não condiz com aquilo, nem com aquilo que a gente é. Estamos num dia ruim, fizemos uma bobagem, acontece com todo mundo. O julgamento público, infelizmente, é algo que estamos todos nós sujeitos aqui. Eu estou uma hora falando com vocês aqui, a gente fica andando no fio da navalha, porque às vezes você pode entrar num assunto que vai ser mal interpretado, tirado de contexto, e eu estou aqui representando os meus clientes e as pessoas que trabalham comigo na agência, né? Então é complicado. Então eu acho que assim, talvez hoje o nível de exposição tenha subido, talvez não, certamente subiu, e o nível de responsabilidade de quem contrata um influenciador, um ator, um representante para a marca, né, que vai colar sua imagem na marca, o filtro tem que ser maior. Mas eu também acho que os atores e influenciadores, eles têm mais consciência de que eles não podem ser só um personagem na hora que bate a claquete, né? Porque eles estão expondo a vida dele o tempo todo. Então, eu acho que as pessoas estão vivendo um personagem mais tempo, né? Você entra no Instagram de uma pessoa, ela é um personagem o tempo todo hoje em dia. Quando dá uma escorregada, como é o caso da Gabriela, que você citou, o prejuízo é grande para ela, né? Porque ela perdeu várias marcas. Então, eu acho que, de modo geral, as coisas vão se ajustando. Sobre o comentário do Washington, o Washington é o Pelé, né, cara? Assim, eu tenho profunda admiração pelo que ele e a geração dele construíram, e ele especificamente é um cara gentil, inteligentíssimo, sensível e com um trabalho aqui criativo e como dono de agência que é inquestionável. Por outro lado, eu acho que também as coisas mudaram. E criatividade não é um formato hermético que deixou de se transformar. Tá? Eu acho que hoje a gente
de verdade, a gente espraiou o conceito de criatividade para outras coisas. E você vê marcas sendo criativas, criando produto, e às vezes é uma agência que está criando aquele produto para ela. Eu acho que hoje, aquilo que a gente entendia como criatividade na geração do Washington, talvez seja só é menos relevante ser criativo só na TV, criativo num anúncio de revista, criativo em Cannes, é menos relevante. É muito menos relevante, né? Eu acho que hoje a criatividade, às vezes, ela não é tão fácil de você entender, né? Então, às vezes você pega uma marca, por exemplo, que a gente admira muito, né? Sei lá, uma marca como a Nike, que é uma marca que eu acho que tem um comportamento criativo. O comportamento da marca é criativo. E não é só o filme da Nike que é criativo. Então, a marca ela é menos criativa do que a Nike dos anos 90 e 80, quando ela tinha o Michael Jordan e aqueles comerciais incríveis. Não é isso. Mas os filmes dela são menos criativos? Ela acabou de fazer um filme agora que é uma das coisas mais criativas que eu já vi na minha vida, que é uma edição de meia tela, que as coisas vão acontecendo na metade da tela. Espetacular. Está lá entre os meus 10 filmes mais legais da Nike que eu já vi na história. Incrível. Mas o comportamento da marca é criativa. As pessoas com quem ela se associa é criativo. A forma com que ela coloca para fora os seus valores, a expressão dos seus valores, em tudo que ela faz é muito criativo. E por trás dessa marca tem 1, 2, 3 agências sendo muito criativas. É difícil para o Washington entender o que é ser criativo hoje em dia, porque ele foi o criativo de uma outra geração. E isso mudou. E, infelizmente, eu vejo algumas pessoas se comportando dessa forma, que é julgar o que é criativo ou não criativo com o filtro da década de 80 e 90. É muito difícil mudar esse filtro. De verdade, é muito difícil mudar esse filtro. Mas você acha, Edu, que essa conjuntura de coisas que a gente está falando, né, das dificuldades, da própria polarização que a gente vive, né? Você acha que isso não está limitando? E aí a criatividade existe para isso, justamente para pegar esses limites e transpor e tentar passar por isso de uma maneira melhor. Mas você acha que não está limitando tanto? Isso pode virar uma bola de neve tão grande que daqui a pouco o discurso vai ser compre, né? Que é uma coisa que é o final da linha. Então, mas eu vou ser coerente com o que eu falei no começo, tá? Eu acho que as marcas ficarão invisíveis se elas continuarem se comportando dessa forma. E não são só as marcas que eu trabalho que estão enxergando isso. Tem uma série de marcas que já enxergou isso e está buscando um comportamento que as deixe menos invisíveis. Agora, a gente vive um momento, que é um momento, e o nosso mercado, como todo mercado, ele é pendular, então esse momento vai mudar, onde a gente hoje tem mais executivo do que dono de agência, executivo toma menos risco. Então, ele, por exemplo, ele não vai recomendar algumas coisas para o cliente dele, porque ele tem medo de perder o cliente dele. Ele também não está falando com o dono do outro lado, ele está falando com o executivo, que tem ficado cada vez menos na cadeira. Então, às vezes, o cara também não quer arriscar tanto. Agora, eu acho que o momento está tão difícil para as marcas e a disrupção ela é tão grande, impulsionada por um tripé que é uso de dados, né, o uso de tecnologia, e a comoditização de quase todas as categorias, que para uma marca se destacar, ela vai ter que ter um comportamento mais corajoso. Ela vai ter que ter. Isso vai fazer com que novos executivos assumam a liderança das empresas e das agências. Então, por isso que eu tomo muito cuidado em aceitar um tipo de discurso de que morreu a criatividade. Eu acho que ela não morreu, ela se transformou e ela vai continuar se transformando, tá? De verdade, eu acho que essa crise agora é uma enorme oportunidade que não deveria ser desperdiçada. Não é que ela seja uma coisa boa, não é isso que eu estou dizendo, mas ela é uma enorme oportunidade que não deveria ser desperdiçada para a gente inaugurar um jeito novo das marcas se comportarem, tá? De verdade, porque o consumidor vai ser menos tolerante, cada vez menos tolerante, com marca que minta, que não seja transparente, que fala de valores que não são compatíveis. Tem um negócio acontecendo muito interessante, que é eu acho que é a solidificação da história do walk the talk, né? Que é assim, cara, fale daquilo que você faz. Não me venha falar daquilo que você não é, que você não faz, tá? Então, assim, para a Natura falar de sustentabilidade e diversidade, ela vem praticando isso há muito tempo, mas muito tempo. Se você pegar uma embalagem da Natura e olhar no verso, ela vai falar que ela tem 0% de plástico reciclado naquela embalagem. Aquilo é transparência. Ela está dizendo o seguinte,
Essa embalagem eu ainda não uso plástico reciclado, mas eu estou de olho nisso e essa o percentual vai aumentar. Isso tem a ver com uma coerência com os seus valores, entendeu? Então, essa coerência de valores, eu acho que ela é o sinal dos nossos tempos. Tá? Imagina só, a gente ficou 4 meses trancado em casa, convivendo com a nossa família, não convivendo com eventos esportivos, não houve produção de cinema, não houve produção de série, não houve produção de novela, tudo se interrompeu. Eu acho que a gente olhou para a vida de uma outra maneira nesse tempo todo. Tá? Então, de verdade, eu acho que valores como a empatia, das marcas se colocarem no lugar dos consumidores, eles estão mais evidentes. E de verdade, assim, eu tenho ouvido, por exemplo, grandes anunciantes de varejo dizendo o seguinte para mim: eu não estou confortável em fazer uma promoção de preço agora, porque eu acho que isso vai pegar mal para a minha marca. E ele está me forçando, como a parceira de comunicação dele, a ajudar a reinventar a marca dele. E eu estou muito feliz com isso, porque quando a gente transformou a DPZ, eu era sócio da Taterca, né, um dos sócios da Taterca, que é o T da DPZ-IT. A gente fundiu com a DPZ-IT, e criou a DPZ-IT em 2015. A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte: criar um conceito que é: eu não quero mais ser agência de propaganda, porque esse é um modelo de negócio baseado em distribuição de mensagem. Eu não acredito mais nisso. Eu quero ser agente de transformação dos negócios dos meus clientes, porque eu olhava à minha volta e eu via todos os meus clientes passando por transformações profundas, por causa dessa combinação de tecnologia e de dados que eu falei. Da sociedade. Mas está tudo se transformando desse jeito. Então, você olha lá, vamos pensar o seguinte: vamos pensar segmentos super conservadores e que não se transformavam durante muito tempo. Turismo, por exemplo. Um negócio conservador, que distribuía seu produto da mesma forma, você bucava uma viagem do mesmo jeito, tinha um agente de viagem do mesmo jeito, a experiência não mudava. De repente vem um Airbnb e muda tudo, concorda? Ou táxi, transporte urbano, de repente vem o Uber, muda tudo. Ou aluguel de filmes, de repente vem o Netflix. Não tem negócio que não tenha. O McDonald's, de repente vem o delivery e muda tudo, o negócio dele. E agora está vindo a história da proteína que não é de carne, também vai mudar tudo. Então, quando eu olho para isso e digo, eu quero usar minha criatividade, não para ficar pensando em filme só, mas para ajudar a transformar o negócio do meu cliente, eu me coloco numa posição que tem mais valor para os meus clientes. E é por isso que eu estou querendo dizer, como é mais difícil entender o que é criatividade para quem acha que criatividade, ou para quem viveu uma realidade onde criatividade era igual a anúncio de revista e filme. Entendeu? Mudou. Para mim, hoje em dia, criatividade é enxergar nos dados que a gente tem dos negócios dos nossos clientes a possibilidade de criar um produto para ele. E eu, por exemplo, quando eu crio um produto, eu me sinto tão criativo quanto eu sou criando um filme. Ah, mas isso aí, você está se distanciando do teu negócio, que é propaganda. Quem falou? Porque se ao criar um produto, eu estou ajudando o meu cliente a propagar os valores de marca dele, a divulgar os valores de marca dele, qual o problema? Qual o problema de eu ter mudado a fachada da loja do McDonald's? Grande parte das pessoas está registrado no meu LinkedIn, é só entrar que vocês vão entender o que eu estou falando, que criticaram o fato de a gente ter mudado o nome do McDonald's para Mac, porque aquilo era um absurdo sobre a ótica de branding, de tudo mais. Eram pessoas consagradas do nosso mercado, de uma geração anterior, professores da Escola Superior de Propaganda e Marketing, pessoas que disseram para mim: cara, você está louco, isso vai contra qualquer regra de comunicação, de branding. E, cara, desculpa, muito certo, nenhuma campanha ano passado repercutiu mais do que essa. A lógica mudou sob a ótica de criatividade tradicional. Aquilo não teve um filme, aquilo não teve um anúncio de revista, e para mim foi um case absolutamente criativo, porque a lógica criativa por trás dele é o seguinte: Márcio, o dia que eu for muito íntimo de você, eu vou te parar de chamar de Márcio, eu vou te chamar de Má, ou de Deiro, eu vou achar um apelido para você, porque é o jeito carinhoso que o brasileiro tem de chamar aquelas pessoas que ele quer bem. Então, como o McDonald's está há 40 anos no Brasil, ele já tem esse jeito carinhoso, e de fato, não sei você, mas eu vou no Mac, assim como tem gente que fala de um outro jeito, e no Nordeste é de um outro jeito, e no Sul é de outro jeito. Então, a lógica criativa por trás disso é: vamos mostrar para as pessoas que, diferente de outras marcas que acabaram de chegar, essa marca está no Brasil há tanto tempo que a gente tem um jeito carinhoso. Nada é mais proprietário criativamente do que isso, porque não dá para o Burger King ou para outra marca fazer isso, só porque isso tem a ver com o fato do McDonald's estar Isso é profundamente criativo. Eu estou mentindo. Essa campanha teve um filme. O filme é absolutamente fraco, porque não precisava do filme. O filme é uma bobagem que a gente fez, porque a gente achou que em algum momento, faz um filme aí para a gente levar para a TV, mas o filme é uma bobagem. Ele não é bom o suficiente quanto a ideia. A ideia é criativa.
E ela não foi feita para ter um filme. O filme nasceu depois, quando a ideia já tinha sido. A gente falou, cara, vamos botar na TV, vamos aproveitar esse hype, vamos botar na TV também. E aí fizemos um filme rapidinho. Mas a ideia não era sobre um filme. Quer dizer que os filmes vão morrer? Não. Putas, tudo que eu queria era botar um filme no Super Bowl. Lindo, maravilhoso. Você quem não quer. Caverna do Dragão é uma campanha de filme. Só que, cara, o jeito que ela foi divulgada não tem a ver com a criatividade no seu modelo tradicional, entendeu? Não tem a ver. O mundo mudou, a gente vai ver cada vez marcas se comportando. Eu acho libertador para quem quer trabalhar na indústria criativa parar de pensar em formato. Alguém falou isso daí. Formato sendo usado para a gente tentar vender conteúdo é essencialmente equivocado. E isso foi usado de forma inversa para dizer que a gente está vivendo uma crise de criatividade. Não! Se você continuar olhando como criatividade só para formato, está errado. Ser criativo é uma bênção, né? Edu, eu concordo contigo, mas eu quero só aproveitar e fazer uma pergunta que eu faço sempre para nossos colegas que estão à frente, né, de agências. A gente falou aí do mercado publicitário em tempos de pandemia. E é difícil hoje, né, falar sobre estratégia e planejamento, ou, se você preferir, planejamento estratégico e tal. Você, num mundo onde a pandemia parece aquele... E aí eu não falo só do Brasil, né, eu falo em geral, parece um seriado da Netflix, que a gente costuma brincar aqui, e que quando você acha que está acabando o seriado, eles lançam a próxima temporada. Aí você vê a próxima temporada, lança mais outra temporada. Então, como é que você vê essa parte de... É difícil fazer um planejamento, traçar uma estratégia hoje a médio e longo prazo, é impossível, né? Hoje a gente está fazendo praticamente estratégias a curtíssimos prazos, né? Como é que você está vendo isso? Como é que vocês estão lidando com essa parte de estratégia e planejamento aí na DPZ&T? Então, até para a gente não viver essa angústia de achar que o que a gente está fazendo é curto prazo ou tático, ou a gente não está olhando para longo prazo e tudo mais, o que a gente faz? Tá? É o jeito que a gente olha a história. Tá? A gente tem um cara aqui na agência, que é o Diniz, que é o head de planejamento, que ele é jornalista de formação. E ele gosta de olhar planejamento como qual a história da marca que a gente vai contar. Então, a lógica que a gente usa é o seguinte: ao final dessa história, que vai durar um ano e meio, que personagem, aonde a gente quer levar essa marca? Que história que a gente quer que essa marca tenha vivido? E para chegar lá, quais são os passos que a gente vai dar? Né? Então, essa é a lógica de planejamento que a gente usa. Tá? Então, essa é a visão de longo prazo, uma visão tradicional. Tá? Só que aí a gente acredita também que, justamente por essa dinâmica louca que se transforma no mundo, muito em face do acesso à informação que a gente tem, porque a informação faz com que tudo mude o tempo todo, não vale a pena a gente traçar planos muito rígidos, olhando para um ano e meio lá para frente. Então, o que a gente faz? A gente tem uma série de ferramentas aqui, uma delas é uma ferramenta da Nielsen, que é uma pesquisa onde a gente olha 14 atributos de marca para todas as marcas que a gente trabalha e seus concorrentes. 365 dias por ano em 20 cidades do Brasil. Então, esses 14 atributos de marca, a gente fica olhando todo dia do ano para entender, dentro dessa narrativa de marca, o que está acontecendo com aquela marca, com a marca e com os concorrentes. Tá? E, além disso, porque isso me permite ir reagindo e mudando o meu plano, minha rota ao longo do caminho. E, além disso, a gente faz um negócio que é fantástico, na minha opinião, que a gente deixa um radar ligado aqui para tudo que está acontecendo no mundo agora. Então, todas as contas que a gente tem aqui dentro, a gente tem grupos de discussão onde participa o cliente e a agência, usando ferramentas de comunicação, o tempo todo, colocando assuntos que a gente entende que são assuntos que têm potencial de virar conversa imediatamente. Não é? Depois que virou, não adianta mais, tá? Depois que o assunto aconteceu, não adianta mais. É assim, cara, está acontecendo um negócio nesse instante que a gente acha que nas próximas 48 horas vão virar conversa. Vamos entrar nisso? Vamos. Aí a gente cria rápido, um nível de exigência de produção diferente, rápido, e coloca no ar rápido. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. O ano passado, Sandy e Júnior anunciaram o retorno deles para fazer a última turnê da dupla, né? Depois de anos sem cantar juntos, e colocaram os ingressos para vender, e os ingressos se esgotaram em 1 hora. E aquilo virou o assunto do momento,
E na manhã em que eles colocaram o ingresso para vender, e a gente viu que aquilo tinha virado o assunto, estava virando o assunto, a gente chamou o cliente, criou uma promoção, porque o McDonald's tem um produto chamado Júnior, e a gente falou, cara, vamos pegar o Sunday, e a gente faz uma dupla, que é Sunday e Júnior, e a gente faz uma promoção e tal. Bom, a gente botou aquele negócio no ar, obviamente aquilo explodiu, virou o assunto do momento, foi comentado em milhões de blogs, e ficou no ar 2 horas. Eu fiquei mais tempo numa sala de reunião com o advogado do Sandy Júnior, discutindo com ele que a gente não tinha plagiado a dupla, porque o McDonald's tem aquele produto, do que aquilo ficou no ar. Cara, saiu na TV, no jornal, algumas dos maiores blogueiros de moda, de comportamento do Brasil comentaram como o McDonald's tinha sido esperto. Então, esse tipo de coisa não está dentro da do chassi de estratégia, da história que a gente vai contar da marca. Ela tem a ver com a gente estar de radar ligado, mas também não pode ser uma coisa... Não, Eduardo. Pois é. Juro, hein, cara? Piada infame, né? Cara, mas qual que era a nossa estratégia para o McDonald's e por que fazia sentido isso? Tá? A gente queria construir a percepção de uma marca mais ligada com o público jovem, mais update, mais ligada com a conversa do dia a dia, tá? Porque a gente tinha se transformado ao longo do tempo numa marca mais clássica, numa marca da família, que vão ao McDonald's. As crianças amam o McDonald's, depois elas viram jovens, elas estavam abandonando a marca e voltando a consumir a marca depois que elas formavam a família dela. Cara, o resultado para a marca, do trabalho que a gente vem fazendo no último ano e meio, pensando dessa forma, fez com que todos os atributos de marca relacionados ao público jovem subissem muito no último ano e meio, tá? Muito. O Mac surgiu assim, uma série de campanhas surgiram assim, né? Então, assim, essa é a forma como a gente olha a conversa. O planejamento de longo prazo indica para a gente o nosso norte, mas a gente precisa ter um olhar, o que a gente chama de pulso no dia a dia, para a gente conseguir conversar com o consumidor hoje, no dia de hoje. Porque ficar só olhando para o longo prazo fica hermética a estratégia e a gente perde um monte de oportunidade. Mas a pandemia, que eu quis dizer na pergunta, que a pandemia fez com que também muitos segmentos literalmente fechou, né? Fechou mesmo. Encerrou a atividade e alguns até nem vão reabrir. Então a pergunta foi mais no sentido, principalmente com relação ao pequeno e médio, né? Porque a pequena e média empresa, o empreendedor, para mitigar essa pancada toda, por exemplo, a gente teve que rever vários contratos, então, e rever também várias estratégias, né? Porque a pandemia não teve anúncio, né? Ela pegou todo mundo de surpresa, então foi mais nesse sentido claro, né, de rever essas estratégias e as conversas, né, com vários proprietários. Mas aí, Sandro, eu vou te trazer aqui um exemplo, aí é um papo mais técnico de propaganda, tá? A gente tem um cliente que é a Natura, e ela teve que fechar fábricas, uma parte importante da venda dela via um canal de consultoras, que obviamente não podia sair de casa para fazer o trabalho dela. Muitas estão digitalizadas, mas as pessoas também recolheram o flap de consumo, né? Para de consumir nos primeiros meses. Tá? Então, a primeira decisão da Natura foi: nós vamos suspender todas as nossas campanhas dos próximos 2 meses, porque a gente fechou as fábricas, precisa entender. Tá? E também não faz sentido a gente estar saindo com a campanha de Dia das Mães, Dia dos Namorados, que eram as próximas campanhas que iam acontecer, falando de produto no meio de uma pandemia. O que a gente fez como agência? A partir desse input deles, a gente entendeu a situação. Em vez de ficar lá enchendo o saco para eles investirem, a gente recriou as campanhas que já estavam prontas, né? E a gente criou uma campanha de Dia das Mães, que era, uma campanha que tinha a ver com o espírito do momento, que é o fato das pessoas estarem longe. Uma campanha linda de morrer da Natura. Recriamos, reproduzimos e colocamos a campanha no ar, e foi excelente para a Natura. Excelente porque foi bom para a imagem, excelente porque vendeu muito bem, e excelente porque ela conseguiu vender sem criar um desconforto com o consumidor dela, né? Então, de novo, cara, eu acho que o nosso papel como comunicador é reagir às transformações que estão acontecendo, né? Então, a gente ajudou o MEC, por exemplo, a dar luz para
para tudo que eles estão fazendo de segurança para as pessoas continuarem consumindo no drive-thru, passarem no drive-thru para pegar o produto. Legal. Então, eu acho também que a gente não pode ficar esperando, e é uma crença minha, que os nossos clientes digam para a gente o que a gente tem que fazer como agência. Tá? A gente olhou para os negócios de todos os nossos clientes e falou, esse eu vou ajudar de um jeito, aquele eu vou ajudar de um outro jeito. Teve cliente que a gente ajudou a renegociar os pacotes de mídia, porque ele não tinha como ir para o ar, porque as fábricas estavam fechadas. E a verdade é que, de modo geral, eu acho que a gente conseguiu aumentar o nosso valor para os nossos clientes durante a pandemia, sejam eles quem estava anunciando ou quem não estava, tá? De novo, o que a gente faz é muito importante, na minha opinião, não o que a DPZ faz, o que o nosso mercado faz. A gente tem um papel muito importante. Eu acho que a gente passou por um período grande aí de será que o que a gente faz é bom? Será que ainda é criativo? Eu queria deixar aí, eu acho que a gente deve estar próximo do fim, uma mensagem para quem é do nosso mercado. Que é muito importante. Assim, o que a gente faz nunca foi tão difícil, tão técnico e tão necessário. É verdade. Tá? Hoje em dia, tudo comunica. Se você fizer uma palestra de 1 hora para as pessoas e observar quantas vezes elas mexem no celular durante 1 hora que você está falando para elas, boa ou ruim a palestra, mesmo que seja muito boa, elas vão mexer no celular pelo menos a cada 4, 5 minutos. Durante 1 hora, elas vão mexer aí no celular 10, 12 vezes. Tá? Durante essas 10, 12 vezes que você está lá falando, ela vai ser impactada por comunicação. Então, aquilo que você está falando e quem está se comunicando naqueles 10, 12 vezes vira ruído. Então, você veja como é importante tudo aquilo que a gente... E mais técnico, mais difícil aquilo que a gente faz. Antigamente, como a gente falou lá no começo da nossa conversa, a comunicação ela tinha um plim-plim antes e um plim-plim depois. Era mais fácil. A gente chamava atenção para a mensagem. Hoje em dia não é mais tão simples. As pessoas estão dirigindo, as pessoas estão fazendo multi-coisas ao mesmo tempo, então as marcas precisam muito do que a gente faz. Muito do que a gente faz. O que a gente precisa fazer é se valorizar, é parar de pensar do mesmo jeito que a gente pensava na década de 90 e 80. Isso não tem nada a ver com digital, offline, não tem nada a ver. Isso tem a ver com o consumidor. O consumidor mudou e muita marca e muita agência se recusa a entender isso. E aí fica velho o que a gente faz. Tá? Edu, eu vou pedir agora aqui para a nossa bancada. A gente estourou o tempo, né? Mas já era previsível que o tempo ia estourar, mas a gente estourou um pouquinho, não tem problema não. Eu vou pedir para a minha bancada a gente agora entrar na reta final, cruzar a bandeira quadriculada e até para deixar gostinho de quero mais, né? Porque se a gente falar a pauta, a minha pauta está enorme, eu não tenho nem metade do que eu gostaria de ter falado. Não é isso não, é que... 20 minutos aqui, muito assunto. 1 hora. E aí, eu olhei agora, aliás, você que chamou a atenção, Edu, você que falou, a gente deve estar para terminar, eu fui olhar, eu não estava nem preocupado com o tempo, aí eu fui olhar o tempo e falei, estourou, mas não tem o menor problema. Fica já o convite para você voltar, a gente entra agora nas considerações finais, mas é bom o gostinho de quero mais, isso aí é uma estratégia também aqui, né, nossa, para que você volte mais vezes, que a gente consiga falar mais assuntos e vários outros segmentos também, abordar temas diversificados e tal, dentro do nosso universo, logicamente. E eu vou pedir, então, para que minha bancada, por favor, comece as considerações finais, deixando sempre, né, o convidado encerrar com um grande finale. Então, por favor, Márcio Escudeiro, você que sempre é sucinto nesse momento, por favor. Triste. Eu achei que tivesse 20 minutos aqui. O papo estava maravilhoso. É igual jogo de futebol, né? A gente não falou do time do nosso convidado, mas aqui é uma bancada rubro-negra, Edu, e a gente tem aí uma tendência a falar mal dos outros times, né? Hoje não deu tempo. Mas eu queria te agradecer muito por ter compartilhado a sua experiência e toda a sua trajetória, carreira com a nossa audiência. Eu tenho certeza que as pessoas saíram daqui hoje muito mais mudadas. Eu vou te dizer que eu mesmo mudei meu conceito. Eu estava ali falando sobre... Eu sinto falta da criatividade raiz, daquela lá de trás, mas eu tenho certeza que o que você está falando é super verdadeiro, porque as dificuldades que são impostas hoje devem, pelo menos, fazer isso, né? Tornar o trabalho ainda muito mais difícil e muito mais criativo, justamente para romper essas barreiras todas aí que a gente conversou. Então, foi maravilhoso, foi top 5, no mínimo, Sandro, no mínimo, para ficar, né, ser aqui um cara legal com os amiguinhos.
mas eu realmente curti muito, tenho certeza que a galera do outro lado também curtiu. Você inscrito, mande seus comentários, meu amigo, que a gente vai responder com toda alegria. Vocês não inscritos, enfim, vamos passar. Boa, beleza. Davi Baia, nosso correspondente internacional, diretamente de Portugal. Suas considerações finais, fique à vontade, Davi. Você hoje estava mais atento, estava mais prestando atenção, entendeu? Então, por favor, se quiser uma consideração final um pouquinho mais... Só não aproveita muito aí a bondade do âncora. Que aula, âncora. Hoje aí, falando sério, vários insights surgiram aí enquanto o Edu falava, porque é legal quando você conversa com alguém assim, porque a gente sempre tenta trazer a conversa aqui para o nosso dia a dia, mas às vezes quando você conversa com alguém que atende grandes empresas, essa galera joga uma lanterna no norte para o que vai ser daqui. Opa, eu acho que o Davi caiu justamente na consideração final. É a lanterna, cara. Voltou. Ô, Davi, você não pode cair na hora que você está se despedindo, né, Davi? Vamos lá, por favor. Olha, exatamente. Mas é o seguinte, então, para resumir, muito obrigado, Eduardo. Ô, Davi, você está brincando com a gente, Davi. Tchau, Davi, para você. Maravilhoso. Vou fazer andando aqui. Por favor. Despedida João Kleber, né? Você falou que joga uma lanterna para lá e tal, caiu, tentou falar de novo, caiu de novo. Davi, você está alongando esse nosso encerramento. Vamos lá. Exatamente, aquela brincadeira, o que tem dentro da caixa, né? E tem outra caixa, não fala nem. Mas é o seguinte, ô Eduardo, obrigado aí pela tua participação e eu torço muito pela tua criatividade, cara. E eu falo isso em nome de todo mundo que está no YouTube, porque... Oi, tá me ouvindo? Sim, por favor. Perfeitamente. Eu falo isso em nome de todo mundo que está no YouTube, porque, cara, o YouTube, ele remunera a gente através dos anúncios, cara, e a pessoa não pode pular nos primeiros 3 segundos do anúncio. Então, se a pessoa não pular aqueles 3 segundos do anúncio, o YouTube vai lá e paga a gente. Então, que você seja muito criativo para bolar histórias e comunicações, para prender a pessoa a ficar um pouco mais de 3 segundos, porque no final do dia... propaganda é um grande game da atenção, né, cara? É a gente conseguir reter a atenção das pessoas. Eduardo, obrigado pela aula. Galera que está inscrita aqui com a gente. Eu não vou nem precisar pedir para as pessoas se inscreverem, porque quem está aqui até agora já está inscrito. Então, valeu, galera. Obrigado aí a motivação que vocês estão dando para a gente. É isso aí. Eduardo, eu também quero agradecer já de antemão pela sua presença, pela sua disponibilidade do tempo, pela sua simpatia e deixar aqui o convite para próximas, não é nem para uma, para várias outras oportunidades, quando a gente puder aí agendar, né, sincronizar as agendas, mas, muito bacana tê-lo aqui e muito bacana a sua participação também. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Sandro. Deixar uma mensagem para vocês. O Tom Jobim falou numa entrevista uma vez o seguinte: se você quiser fazer música, faça música brasileira, porque tem um monte de americano para fazer música americana. Né? Então, eu vou dizer uma coisa para quem está nos assistindo. Se você quiser fazer comunicação, faça boa comunicação, corajosa e boa comunicação. Porque para fazer comunicação ruim e medrosa, já tem um monte de gente para fazer, entendeu? Boa. Obrigado pelo convite, viu? Boa! Valeu, pessoal. Programaço para você que está do outro lado da telinha. Nosso programa vai de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas, às 8 horas da noite. E propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Muito obrigado, minha bancada. Mais uma vez, muito obrigado, Edu. E a gente se vê. Valeu, pessoal. Grande